Olá, tudo bem? Eu sou Edson Lourenço, da Muvos Cultura de Prevenção, especialista em comportamento preventivo e qualidade de vida no trabalho. Esse é o curso Lucratividade e Comportamento Preventivo. E hoje nós vamos falar sobre as 4 vias de influência da OMS e do Pentáculo do Bem-Estar. Cada uma delas é uma ferramenta que você vai poder utilizar para interpretar e projetar ações, tanto para cuidar do CPF quanto para cuidar do CNPJ, de tal forma que você trabalhe os dois lados da mesma moeda, ok? Considerando que o trabalhador e o ambiente de trabalho, eles interagem e um influencia no outro, produzindo a lucratividade ou não a partir de um bom ambiente de trabalho e da saúde do CPF. Vamos lá? Para falar desse assunto, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Quais os limites da minha atuação como gestor, como líder e ou liderado? Porque em algum momento ocupamos estas posições ou dentro da nossa vida profissional ou mesmo dentro do mesmo dia, porque às vezes você é gestor de algo, às vezes você está liderando uma equipe e às vezes você está na posição de liderado, dependendo da estrutura. As 4 vias de influência da Organização Mundial de Saúde, elas nos ajudam a entender como um ambiente de trabalho pode se tornar mais saudável, como ele pode ser interpretado. Esse conteúdo ele está disponível para você no material do curso, ok? As 4 vias de influência, elas são trazidas pela OMS dentro desse esquema. Perceba que aqui no centro estão a ética e valores da empresa. Obviamente, ela precisa, essa leitura precisa ser feita a partir do ambiente onde ela está inserida, sempre com o compromisso da liderança e a participação do trabalhador. Então, perceba que essa relação entre líder e liderado, entre gestor e equipe, ela é decisiva para que as coisas aconteçam. Aqui você tem um ciclo PDCA e as 4 vias, quais sejam ambiente físico do trabalho. Então, a OMS diz o seguinte: uma das 4 vias para deixar um ambiente de trabalho mais saudável ou menos saudável para interpretação e tomada de decisão é o ambiente físico. Ele é agradável? Ele sugere uma liberdade de trabalho? Ele está adequado em termos ergonômicos, em termos a mensagem que passa, inclusive, né? O ambiente físico, ele é um ambiente propício para um bom relacionamento das pessoas com o trabalho, por exemplo. O ambiente psicossocial, e aí está uma chave importante, porque você perceba que o avanço do transtorno mental na sociedade é enorme, dentro dos ambientes de trabalho é cada vez maior, e é necessário esse olhar para como que o clima da empresa está. O que está se produzindo em termos de desenvolvimento ou não das relações entre as pessoas, como as pessoas se sentem dentro desse ambiente, como é que elas se relacionam e o que é que gera isso, né? O envolvimento da empresa na comunidade, uma empresa que não tem uma missão voltada para a sociedade, ela tende a perder espaço nos dias de hoje. Principalmente quando você tenta trazer novas pessoas, pessoas mais novas e de gerações mais novas para dentro da empresa. Você diminui a chance de aderência das pessoas se a empresa ela não tem envolvimento com a comunidade, ela não faz nada de positivo em termos comunitários. Aí você pode pensar, poxa, mas a empresa já traz emprego, né? Isso é importante, realmente. Mas existem um sem número de ações que podem potencializar a marca da empresa junto à comunidade, tanto no aspecto do consumidor final quanto do público interno. Isso é importante e compõe um ambiente mais saudável. Recursos para a saúde pessoal. O quanto que a empresa disponibiliza recursos para que a pessoa possa se manter saudável, continuar saudável, sair de um processo de doença para um processo de cura.
Isso é importante, a empresa identificar isso. E vai um pouco além da questão de um plano de saúde, que, na verdade, a pessoa usa quando está doente, né? Quais são as outras ações para a saúde das pessoas e, inclusive, dos dependentes que a empresa disponibiliza? Um outro aspecto importante, a outra perna disso, é para olhar individual, para o CPF. Esse é o pentáculo do bem-estar do professor Narras. Existe, inclusive, um teste que vai estar disponibilizado no material do curso para que você possa aplicar. Mas isso olha para o estilo de vida da pessoa. O que o professor Narras nos traz? Que essas 5 áreas, elas compõem o estilo de vida de uma pessoa. Se você tem como você trabalha o relacionamento social, como você trabalha o controle do estresse, da nutrição, atividade física, comportamento preventivo, determina o seu estilo de vida. Então, se você tem um ótimo relacionamento social, né? Controla bem o estresse do dia a dia, você convive bem com com a pressão, né, do trabalho, da família, mas você não cuida da alimentação, e você não faz atividade física, e você eventualmente não faz os seus exames de prevenção de doenças disponíveis. O que acaba acontecendo? Você tem dois lados do pentáculo bem nutridos e os demais não. Essas pontas que não são alimentadas, não são cuidadas, abrem espaço para adoecimento, abrem espaço para diminuição da sua potência como indivíduo. Ou seja, você, como CPF, precisa cuidar dessas 5 áreas. Ao cuidar dessas 5 áreas de uma forma intencional, direcionado por boas informações, a sua tendência é que o seu estilo de vida seja mais saudável e que você tenha efeitos positivos nos seus indicadores de saúde. E aí a pergunta, né, que fica, poxa, mas como que isso se coaduna com os limites de gestor, líder e liderado? Vejam, o CNPJ, né, precisa cuidar das 4 vias de influência. O CPF, aí é uma questão individual, precisa cuidar do seu pentáculo do bem-estar. E quais são os limites? São aqueles em que uma área não assume a responsabilidade pela outra. E, ao mesmo tempo, assume a sua responsabilidade. Melhor dizendo, uma empresa, ela não é responsável direta pela saúde do funcionário, desde que ela dê um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente físico, desde que ela cuide do relacionamento líder-liderado, por exemplo, não permitindo abusos, por exemplo. Se ela cuida da sua imagem junto à comunidade, se envolvendo em projetos sociais, e se ela dá recursos positivos de saúde, recursos bons para a manutenção da saúde do CPF, ela está fazendo a sua parte. Ela vai até aí. Assim como um líder, ele vai até o limite da individualidade do liderado. Ele precisa estar pronto e preparado para observar e intervir da forma adequada quando percebe que existem indicadores de adoecimento do seu liderado, por exemplo. E o CPF precisa se responsabilizar pelas suas 5 áreas, interagir com as oportunidades que a empresa oferece e, ao mesmo tempo, exigir do CNPJ esse tipo de ação dentro da dinâmica que a empresa tem. Então, o liderado ele não pode assumir, por exemplo, a culpa por ser vítima de bullying. O liderado precisa assumir a sua responsabilidade pela sua saúde, mas ele não pode assumir a responsabilidade por um ambiente nocivo, por exemplo. Então, eu cuido de mim, eu olho para o outro, eu cuido da minha equipe, mas eu entendo os limites aonde isso vai ser trabalhado.
Se o CNPJ cuida dessas 4 vias de influência e cada CPF é estimulado e instruído a se responsabilizar pelas 5 áreas do pentáculo do bem-estar, eis aí a junção dos conceitos que acabam, na sua interação, gerando limites adequados para que esse assunto seja tratado. Nós somos a MUVOS, Cultura de Prevenção, cuidamos de comportamento preventivo em empresas, escolas, condomínios e prédios. Agradeço muito a sua atenção, peço que faça a sua reflexão e, na nossa conversa individual, vamos tratar um pouco mais, de forma aprofundada, como tratar esses 2 grandes conceitos numa forma prática dentro da sua realidade. Ok? Grande abraço, até a próxima, vida longa e próspera. Valeu!